e hoje a gente vai ter um embate entre os dobráveis, o top de linha da Samsung versus o top de linha da Motorola. Qual dos dois smartphones dobráveis será que se sai melhor? Vamos lá pro vídeo, vamos conferir. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir qual desses dois smartphones dobráveis aqui vai se sair melhor, beleza? Samsung Z Flip 5 versus Motorola Razr 40 Ultra. Vamos ver qual dos dois vai se sair melhor nesse embate. Pois é, então vamos começar falando de algumas especificações para a gente começar a ter uma ideia do que cada um aqui é capaz de entregar, tá? E ambos são capazes de entregar muito. Bom, vamos lá então, galera. Eu vou começar mostrando aqui da câmera de cima para vocês que vocês possam ir acompanhando melhor. Depois comenta aqui embaixo para mim se tá tudo certinho, se vocês curtiram esse novo modo de fazer take aqui dos smartphones. De repente vocês vão me pegar olhando aqui pro lado porque eu tô vendo se tá no enquadramento, beleza? Mas vamos lá, ó. Então, ó, os dois aparelhos aqui na minha mão, ambos com uma tela externa, que você agora consegue aproveitar para poder fazer selfies, para poder visualizar a filmagem que vocês estão fazendo. De repente querem se autofilmar, vocês conseguem utilizar essa telinha externa aqui para poder fazer isso, beleza? Vocês conseguem aproveitar as câmeras externas para conseguir fazer fotos melhores e vídeos melhores de vocês mesmos, tá? Então essas telinhas aqui ajudam bastante nesse processo. Aqui no Motorola a gente vai contar com uma telinha externa AMOLED de 3.6 polegadas no Motorola versus 3.4 polegadas aqui no Samsung, tá? AMOLED aqui no Motorola, Super AMOLED aqui no Samsung, beleza? Aqui no Motorola você vai ter uma taxa de atualização de quadros nessa telinha externa de 144 Hz e aqui a Samsung não informa pra gente qual é a taxa de atualização, o que eu imagino que signifique que é uma taxa de 60 Hz, beleza? Então você vai ter uma atualização maior aqui por parte do Motorola na telinha externa. Em termos de tamanho, eles têm basicamente, ó, as mesmas dimensões, só que o Motorola ele é um pouquinho maior, tá vendo? Ó, botando aqui lado a lado, ó, dá pra ver que ele é ligeiramente maior e ligeiramente mais larguinho também. Deixa eu ver se eu consigo botar assim. Vocês não vão perceber só olhando aqui presencialmente para que vocês percebam essa diferença, tá? Aqui você vai ter vidro na parte traseira dos dois aparelhos, ó, já tá cheio de dedo aqui porque vai pegando o dedo. Já no Motorola você não tem esse problema por conta da textura do vidro aqui, que não deixa pegar essas marcas de impressão. Você vai ter aqui, ó, a conexão USB tipo C nos dois aparelhos, duas câmeras traseiras aqui em ambos. Deixa eu só tirar isso daqui, pronto, fechar aqui, beleza. E vamos abrir então os aparelhos. Vou começar abrindo aqui o Motorola, pra gente dar uma olhadinha. Ambos têm o desbloqueio aqui na lateral, beleza? Basta encostar aqui que vocês já desbloqueiam, ó. Vou desbloquear aqui no Samsung, bota o dedão aqui, já desbloqueou, tá? Os dois são bem rápidos nesse ponto. Em termos de tela interna, a gente já não vai contar com vidro, porque a gente sabe que isso aqui é um plástico, não é um vidro. Para que ele possa fazer essa dobradura, vamos colocar assim, é porque significa que ele é plástico, tá? Então a gente vai ter uma tela de 6.9 polegadas aqui no Moto Razr 40 Ultra versus 6.7 polegadas aqui no Z Flip 5 da Samsung, tá? Então, ó, é uma tela de plástico bem bonita, AMOLED, mas ainda assim uma tela de plástico, tá? Em termos de taxa de atualização, você vai contar com 120 Hz aqui no Samsung versus 165 Hz no Motorola, ou seja, em termos de taxa de atualização, o Motorola está se saindo melhor do que o Samsung. Ambos vão contar com uma resolução Full HD Plus e vão ter também HDR10, todo o processo, beleza? As telas são diferentes, são AMOLED em ambos, só que na Samsung é o Dynamic AMOLED, tá? Então você vai ter essa diferença aí entre os dois aparelhos em termos de tela. E o Moto Razr 40 Ultra vai contar com uma taxa de brilho de 1400 nits versus 1750 nits aqui no Samsung, tá? Mas são brilhos de pico, não são brilhos que você consegue acessar a todo momento, tá? É só quando o aparelho entende que seja necessário
ter esse brilho todo. Em termos de processador, ambos vão contar com chipset da Qualcomm, sendo que aqui no Moto Razr 40 Ultra a gente vai ter o Snapdragon 8 Plus Gen 1 de 4 nanômetros de litografia, versus aqui no Samsung Z Flip 5, também chipset da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, só que também com 4 nanômetros de litografia, ou seja, ambos têm aí basicamente a mesma dissipação de calor, consequentemente eles conseguem manter aí basicamente uma autonomia muito próxima. Você vai acabar tendo um melhor gerenciamento de bateria por parte do 8 Gen 2, presente aqui no Z Flip 5, mas o 8 Plus Gen 1 também dá conta do recado basicamente do mesmo jeito. Com esses chipsets, ambos vão ter um desempenho próximo, tá? Mas, obviamente, o Snapdragon 8 Gen 2 vai se sair melhor. Para a gente ter uma referência aí em termos de AnTuTu, você vai contar com 1.200.000 pontos aqui no Galaxy Z Flip 5 versus 975.000 pontos aqui no Moto Razr 40 Ultra. Ou seja, você tem uma diferença aí de mais ou menos uns 220.000 pontos, 230.000 pontos aproximadamente, tá? Mas, ainda assim, é uma diferença que existe. É claro que com essa diferença de mais de 200.000 pontos, você vai ter uma melhor performance, sem sombra de dúvida nenhuma, no Galaxy Z Flip 5. Só que esses números já são tão absurdos nos dois aparelhos, 975.000 aqui no Moto Razr 40 Ultra e 1.200.000 aqui no Z Flip 5, que qualquer coisa que você rodar em qualquer um dos dois aparelhos vai conseguir ser rodado na configuração máxima, tá? Então jogos, por exemplo, embora a proposta de ambos os aparelhos não sejam ser smartphones gamers, eles vão conseguir rodar tranquilamente qualquer jogo com um braço nas costas, tá? Então não vai ter nenhum problema com relação a isso, porque processamento não falta em nenhum dos dois aparelhos. Esses 200.000 pontos que o Z Flip 5 tem a mais do que o Razr 40 Ultra fariam mais diferença em aparelhos mais de entrada, intermediários. Aí uma diferença de 200.000 pontos de um aparelho para o outro, com certeza vai fazer uma diferença muito grande. Mas entre dois tops de linha como esses aqui, você não vai conseguir encontrar absolutamente nada que você não consiga rodar aqui no Moto Razr 40 Ultra, tá? Então não fique preocupado com essa diferença de ponto. Com relação à bateria, ambos os aparelhos vão ter uma quantidade nominal muito próxima também, 3.800 mAh aqui no Moto Razr 40 Ultra versus 3.700 mAh aqui no Z Flip 5, sendo que o Motorola consegue ser recarregado numa velocidade de até 30 watts versus 25 watts aqui no Z Flip 5. Em termos de câmeras, ambos os aparelhos vão contar com 3 câmeras, sendo uma interna de 10 megapixels no Z Flip 5 versus 32 megapixels aqui no Moto Razr 40 Ultra, e aqui na parte externa você vai ter mais 2 câmeras em ambos os aparelhos. As principais dos dois aparelhos é de 12 megapixels, só que no Motorola você vai ter uma câmera ultra-wide de 13 megapixels versus uma câmera de 12 megapixels ultra-wide aqui também no Z Flip 5, tá? Só que em termos de abertura, a câmera de 12 megapixels aqui no Motorola tem uma abertura maior, f1.5, versus f1.8 aqui no Samsung. Ambos os aparelhos vão conseguir filmar em 4K a 60 fps, então não tem diferença com relação a isso. E já entrando um pouquinho aí nessa questão de câmeras, eu fiz alguns testes e achei que cada um se saiu melhor em determinada situação, tá? Por exemplo, aqui o Z Flip 5 eu achei ele mais interessante para filmagens, mas aqui no Motorola eu achei ele mais interessante para fotos de modo geral, embora em determinados momentos essa situação de qual tirou a melhor foto acabasse se revezando, tá? Depende da situação, depende da foto, depende do ângulo, enfim. Isso aí vai acabar variando bastante. Eles apresentaram uma consistência geral bem próxima, mas como eu falei, eu achei mais interessante o Z Flip para filmagem e o Motorola para fotos. Não que as fotos do Samsung Z Flip 5 sejam ruins, estão longe disso, elas estão bem equilibradas com o Moto Razr 40 Ultra, mas eu achei o Moto Razr 40 Ultra mais interessante em alguns pontos para foto. Só que em termos de features, a gente vai ter uma vantagem aqui para o Z Flip 5. Quais são essas features? Por exemplo, ele tem resistência IP68, ou seja, você consegue mergulhar com esse aparelho na água se você quiser. Já o Motorola não permite que você faça isso, então o Motorola acabou perdendo nessa questão, tá? Um outro ponto é que você consegue ativar o carregamento reverso aqui no Z Flip 5, conseguindo recarregar outros aparelhos, e o Motorola
não te entrega também essa função. Em termos de preço, o Moto Razr 40 Ultra vai estar disponível mais ou menos por volta dos seus R$ 7.100 aí aproximadamente. Galera, eu tô dando essa pausa aqui no vídeo só para poder fazer uma observação, tá? Quando eu gravei o vídeo eu não sabia ainda do preço do Galaxy Z Flip 5. Só que na data em que o vídeo está sendo publicado, já foi lançado o Galaxy Z Flip 5 e está custando R$ 6.999 à vista, a versão de 512 GB de memória RAM até o dia 27/8, beleza? Então, leve isso em consideração, tenha isso em mente aí, porque isso vai ser fundamental para a conclusão do vídeo, beleza? Então, vamos voltar. E o Z Flip 5 ainda não tem preço estabelecido, porque ele vai começar a ser vendido a partir do dia 11 de agosto. Então, na data desse vídeo, ainda não tem preço para esse aparelho. Imagino que ele vai chegar ali mais ou menos na mesma faixa que o Moto Razr 40 Ultra, talvez até um pouquinho mais caro, tá? Por volta dos seus R$ 8.000 aí aproximadamente, mas aí são conjecturas que eu tô fazendo. Dando uma olhada geral aqui, ó, se a gente botar lado a lado os aparelhos, ó, eles estão com uma espessura similar, mas o Motorola ainda é um pouquinho mais fino, embora ele seja maior, tá vendo? Ele é maior que o Z Flip 5, tá? Em termos de estrutura geral, eles são bem próximos também, mas o Motorola, por ser mais comprido, vai acabar tendo uma proporção diferente um pouquinho aqui do Z Flip 5, beleza? Lembrando que eu vou deixar os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. Bom, como eu ainda não tenho o preço estabelecido aqui do Z Flip 5, eu não tenho como dar uma opinião final a respeito de qual dos dois é o melhor custo-benefício. Mas, arriscando que o Z Flip 5 venha, considerando que ele venha por R$ 8.000, palpite, tá, gente? Não sei se é isso mesmo. Mas considerando que ele venha por R$ 8.000, eu acho que optaria aqui pelo Motorola Razr 40 Ultra, porque são R$ 1.000 de diferença. Tudo bem, você tem aí uns features a mais, que é a resistência IP68 e também a questão aí do carregamento reverso. Galera, definitivamente esse não foi o caso que eu previ, tá? Então, o Z Flip 5 veio mais barato do que o Moto Razr 40 Ultra. Nesse caso, sem sombra de dúvida nenhuma, o Z Flip 5 é a melhor escolha. Vai ter aí um processador mais recente, 4 anos de atualização do sistema, 5 anos de atualização de segurança, vai ter resistência IP68, vai ter o carregamento reverso, então não tenha dúvida, Z Flip 5, sem sombra de dúvida, é a melhor escolha nesse caso. Mas, mesmo assim, eu acho que eu não pagaria esses R$ 1.000 a mais só para ter a resistência IP68 e ter o carregamento reverso, não. Beleza? Então, isso aí é a minha opinião, porque no restante, os dois vão estar muito equilibrados. Então, eu acho que R$ 1.000 a mais não justifica tanto, tá? Pelo menos na minha opinião. Então, eu viria aqui no Razr 40 Ultra, beleza? Isso considerando que ele tá R$ 7.000, R$ 7.100 e caso o Z Flip 5 venha por R$ 8.000, como eu tô falando. Agora, se ele vier por um preço bem próximo, em torno ali dos R$ 7.500 aí aproximadamente, aí eu consideraria o Samsung Z Flip 5, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!